Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Espero que todos estejam bem. Ontem, quando eu gravei o vídeo, eu fiquei pensando nesse momento em que deveríamos vibrar para transformar a nossa experiência de dor, de sofrimento, em pensamentos de esperança. E eu estou aqui ainda pensando dessa forma, mas eu quero compartilhar. Eu até não ia gravar o vídeo, mas diante de muitas mensagens que eu tenho recebido nos grupos que eu faço parte, estou em grupos em que a gente está se mobilizando para fazer atendimento, o que a gente chama de primeiros socorros psicológicos, para as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, em abrigos, pessoas que estão nessa situação de extrema vulnerabilidade. Há muitos grupos sendo formados, pessoas pedindo doações tanto em roupas, alimentos, água, quanto em dinheiro. Então, cada um puder identificar como gostaria de contribuir, isso é muito mais do que necessário nesse momento. E então não acredito que seja uma pergunta do tipo, devo ou não contribuir? A pergunta agora é como eu vou contribuir? Porque é uma mobilização para que nós possamos socorrer os nossos irmãos que estão em extrema necessidade. Como que nós podemos contribuir? Eu estava lendo um texto e esse texto me abalou profundamente. Vinícius Linné é uma pessoa que eu acompanho, um poeta da área da linguagem, e ele escreveu que não haveria poema, né? Ele escreveu um poema falando de que não era possível fazer um poema diante desses acontecimentos. E uma das coisas que ele descreveu foi o que carregar em 2 sacolas quando a água está invadindo a sua casa. Você precisa sair às pressas, deixando tudo, absolutamente tudo. Você só tem a possibilidade de levar consigo 2 sacolas. O que você levaria? Essa pergunta tocou fundo no meu coração, porque eu vou confessar aqui, há alguns anos, bastante tempo, eu fiz uma pasta de documentos. E era uma pasta para mim, uma pasta para o meu marido, uma pasta para o meu filho. Depois, quando o outro filho nasceu, eu fiz uma pasta para ele. E ali eu guardava todos os documentos. Documentos desde carteirinha de vacinação, certidão de nascimento, boletim de escola, tudo que eu achasse pertinente, algumas fotos, para que a gente pudesse ter documentada a nossa história. Documentos, sim, oficiais, importantes, né? Certidão de nascimento, e até documentos que a importância é emocional. E ao longo dos anos eu fui colecionando muitos certificados de
apresentação de trabalho em congresso, participação em simpósios e do âmbito profissional. Fui colecionando muito, muito. Eu tenho 2 pastas e gira em torno de 200 folhas com certificados, em que eu me orgulhava muito. E uma vez eu cheguei a pensar, se alguma coisa acontecer e eu tiver que abandonar a minha casa, o que eu levaria? Eu levaria essa pasta com os documentos. E hoje, ouvindo aquele poema, trazendo essa história de dor que os desabrigados lá no sul estão vivendo, de muitas perdas, eu entrei em choque com essa visão de que a coisa mais importante que eu tinha para carregar na sacola e abandonar minha casa seriam os meus diplomas, meus certificados. Não. E ainda bem que isso não é mais importante para eu carregar, nem 2 sacolas. E hoje, particularmente, eu fiquei muito mobilizada, muito emocionada com alguns atendimentos e eu estou sensível. Eu sinto essa energia, eu sinto uma força, uma seriedade, mas ao mesmo tempo uma vontade profunda de chorar. E eu não vou me negar a isso, mas eu vou abraçar isso. Abraçar isso na minha oração, abraçar isso na minha meditação. Acabei de comprar um livro chamado Chamamentos. A Ordem Natural na Vida, dos Negócios no Trabalho, Roberto Tranjan, e eu vou começar a ler. E eu sei que eu vou encontrar aqui muitas passagens, muitas mensagens para o crescimento espiritual. E hoje, falando com algumas pessoas, inclusive assim, clientes que eu atendo, eu falei com ela o seguinte: quando nós temos que tomar uma decisão importante na nossa vida, se devemos ou não fazer, o que nós temos que ter em vista é se aquilo que nós queremos fazer é algo que diz respeito ao nosso cuidado, ao nosso crescimento espiritual. Eu digo isso por quê? Porque nós queremos fazer muitas coisas. Nós desejamos fazer cursos, viagens, festas. Nós desejamos casar, ter filhos, comprar casas. Nós desejamos muitas coisas. Mas é preciso fazer uma reflexão se isso que nós queremos reflete no nosso crescimento espiritual. E toda vez que a gente abre mão do nosso crescimento espiritual, a gente está abrindo mão do crescimento espiritual da humanidade. Para eu cuidar bem do meu filho, cuidar bem do meu relacionamento com o meu companheiro, com a minha companheira, eu preciso crescer espiritualmente. Quando eu abro mão disso, eu estou abrindo mão, inclusive, de ter um relacionamento amoroso, feliz e pacífico com essas pessoas e que elas cresçam espiritualmente. Não é uma opção abrir mão do nosso crescimento espiritual, em nome de qualquer pessoa, porque exatamente a minha evolução espiritual garante que eu vou cuidar e amar essas pessoas, que eu vou viver um relacionamento muito melhor com elas. Então,
O que a gente deve carregar em 2 sacolas é aquilo que nos engrandece. E quando a gente entende que ao desencarnar, indo para o plano espiritual, não são os nossos títulos e diplomas que vão importar. É o que nós fizemos a partir do conhecimento que nós temos. Por isso que nós não podemos abrir mão do nosso desenvolvimento espiritual. E o desenvolvimento espiritual é quando eu me coloco à disposição para cuidar de mim, e ao cuidar de mim, eu cuido de toda a humanidade, porque estamos conectados. Quando eu falei para a gente transformar o pensamento baseado no medo, na dor, em dom, para transformar e esses pensamentos se tornarem baseados em esperança, é esse crescimento espiritual que nós precisamos fazer, que nós somos chamados a fazer. Esse chamamento é para o nosso crescimento espiritual. E carregar em 2 sacolas tudo que a gente precisa para viver é um refinamento, é ter que pensar naquilo que é essencial à nossa vida. A gente teria que carregar nos nossos braços os nossos filhos, os nossos animais de estimação, os nossos companheiros e companheiras. A gente teria que carregar nos nossos braços, no nosso colo, tudo que nós amamos, que é essencial para a nossa vida. É preciso levar o alimento, a água, uma roupa, mas é preciso levar esperança, é preciso levar força, é preciso levar vontade firme de viver, de fé e crença no futuro, na superação das nossas dificuldades. A gente precisa carregar nas nossas bolsas e no nosso coração a verdade. A verdade. Nós vivemos com base em ilusões. Nós temos medos que nós arrastamos, infância até a fase adulta. Está na hora de nos libertarmos desse medo para viver a vida em abundância que Jesus nos falou. Essa é a verdade. Ela existe, essa vida em abundância, ela existe. Deus nos dá tudo em abundância. Por que que a gente está à míngua, tendo que carregar a vida em 2 sacolas? Por que a gente escolheu viver à míngua? Então vamos dar em abundância. Vamos lembrar do óbolo da viúva. Vamos nos doar para as nossas relações. Vamos viver na entrega de nossa evolução espiritual e no cuidado com o próximo. Nosso próximo é toda a humanidade, não tem diferença. Somos todos iguais. Nós precisamos nos ver com esses olhos de amorosidade. Nós precisamos despir os rótulos. Você é isso, você é aquilo, você tem esse título, você tem essa doença, você tem esse...
Nós não somos status, nós não somos os títulos, nós não somos o dinheiro que temos, nós não somos as nossas doenças, nós não somos. Nós estamos vivendo em certas condições, e essas condições mudam. Elas podem mudar tão drasticamente no momento em que não nos é perguntado: você está preparada para viver essa mudança radical na sua vida? Nós temos que pensar hoje em como ajudar as pessoas que estão em necessidade. Esse vídeo é para isso. A nossa reflexão de hoje, a nossa tomada de consciência é: o que eu vou fazer? Porque não dá para deixar de fazer alguma coisa. Senão estaremos negligenciando essa situação, fechando os olhos para uma realidade que nós precisamos transformar a dor em esperança. Esse tem que ser o nosso pensamento. Nós não podemos mais ter medo. Nós temos que ter coragem, agir com o coração. Esse é meu apelo, essa é minha reflexão. E eu sei que a escolha é de cada um, mas ainda assim, a escolha deve ser como que eu vou ajudar. Hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois, porque a situação que ocorreu lá no Sul, ela não vai se resolver em 3 dias, em uma semana, em um mês. Lembra da pandemia que todo mundo achava que em 3 meses ia tudo se resolver e nós ficamos em quarentena, que significa 40 dias, nós ficamos praticamente 2 anos. É o tempo que eles precisarem para se recuperarem, é o tempo que nós devemos estar dispostos a ajudar com os recursos, todos os recursos que nós tivermos. O tempo é de Deus. O trabalho tem que ser nosso. Nós temos a oportunidade para multiplicar os pães e os peixes. Façamos a nossa parte. Todos os dias. Que assim seja.